Olá, fã da Bíblia! Vamos para a nossa leitura de hoje. Estamos quase acabando o livro Primeira Crônicas. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou a Pérola e estou num desafio de leitura da Bíblia em um ano. Vem ler a Bíblia com a gente. Aproveita, assina o canal, deixa o seu joinha, faz um comentário e me ajuda a espalhar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo por aí. Vamos lá, Primeira Crônicas, capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar. Os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar. Quando os dividiram, dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes uns com os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes, e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte de Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeade, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apices, a 19ª a Petaías, a 20ª Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Arão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias; dos filhos de Reabias, Istias, o chefe; dos Isaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate; dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; Jecameão, o quarto; dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; o irmão de Mica, Isias; dos filhos de Isias, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jazias, Beno; dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos filhos de Quis, Jerameel; dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos.
O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Jacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, a Jacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. E chegamos ao capítulo 26. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Zediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-Edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade,
cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Simri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos a da casa de depósitos. A Supim e Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias deste, da família de Gerson, Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Das Aramitas, das Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruía. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão, para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. E ficamos por aqui. Texto escrito é texto lido. Até amanhã.